paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18 e o versículo 2, a qual o tema é: vamos descer à casa do oleiro. O versículo 2 está escrito assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. O livro do profeta Jeremias, sabemos que é um livro ao qual traz muitas vezes exortação e muitas vezes nos traz para que possamos chegar mais próximo de Deus. O livro do profeta Jeremias muitas vezes nos traz também correção para que possamos mudar as nossas atitudes e possamos mudar muitas vezes o nosso conceito do dia a dia, a nossa postura perante ao Deus que fez os céus e a terra. Sabemos que Jeremias foi um profeta no pré-cativeiro, ou melhor, após o cativeiro. Não foi compreendido até mesmo pelas autoridades contemporâneas, porque o profeta Jeremias tinha ali o próprio discernimento do Espírito do Senhor, ou melhor, ele era guiado pelo Deus dos exércitos. Então, muitas vezes, ele não era compreendido até mesmo pelas suas autoridades contemporâneas. A sua mensagem foi conhecida, ou seja, porque era exortativa, até mesmo ele foi maltratado por causa das suas palavras, que era elevado pelo Deus dos exércitos. Chegando, entanto, que o profeta Jeremias, ele foi preso. Com a invasão ali dos babilônios, Jeremias teve uma liberdade, na verdade. Então, mas posteriormente ele foi capturado e levado ali para a região do Egito. E ali ele profetizou por alguns anos. Alguns estudiosos vão dizer que nessa mesma região, o profeta Jeremias morreu por ali. Então ele é conhecido mundialmente porque as suas palavras de exortação era levada até o povo, para que o povo chegasse até a Deus. Muitas vezes o profeta Jeremias repreendia as pessoas para que eles vivessem na verdade uma vida de santidade com Deus. Só que essa figura aqui, oleiro, nos mostra aqui algumas características que podemos entender qual foi a palavra do próprio Deus, dizendo a ele em Jeremias capítulo 18 e versículo 2, quando Deus falou para ele: desce à casa do oleiro. Entenda aqui que Deus, ele molda, ele quebra. Então, quando Deus falou para ele para que descesse à casa do oleiro, é porque a intenção de Deus era moldar. A intenção dele era quebrar. E descer à casa do oleiro, como diz a palavra do Senhor Jesus, é para que praticamente as pessoas tivessem que entender que para que Deus transforma, ou melhor, para Deus transformar alguém, e para que a vida da pessoa venha mudar, é necessário descer à casa do oleiro. E muitas vezes
nós devemos descer. E a palavra descer aqui, ela tem um significado de inclinação e também de humilhação ao Deus Todo-Poderoso. Porque quando você se inclina, muitas vezes, é porque você está entendendo que aquela pessoa que está perante a ti, ela é superior a você. Então, quando você se humilha, na verdade, quando você se inclina a Deus, você está compreendendo que o Deus de Israel, ele é maior que você e maior que todas as coisas. Só que descer muitas vezes, para nós aprendermos e ter experiência com Deus, viver uma experiência com aquele que fez os céus e a terra. E descer também para ouvir a Deus. O profeta, ele teve que descer ali para ser sensível à voz do Espírito Santo, para ser sensível a Deus. Entenda-se que descer para ver, ou melhor, uma visão de ensino. E muitas vezes essa visão nos ensina que Deus, ele quer falar conosco. E ele quer nos ensinar algo. Aqui tem 4 características que você vai entender melhor. Esta palavra oleiro, essa palavra descer. Descer à casa do oleiro foi o que o profeta fez. Porque ele teve que entender, ele teve que ir e ouvir a voz de Deus. Segundo aqui, ele desceu para ser quebrado, porque Deus muitas vezes necessita nos quebrar, porque Ele tem muitas vezes a intenção de reconstruir nós novamente, precisando nos fazer um vaso novo. E aqui, muitas vezes precisamos ser moldados, o item 3, precisamos ser moldados, reconstruídos novamente, para que o Senhor Jesus possa nos dar uma nova vida, e nós possamos viver uma nova vida com Ele. E muitas vezes aqui o item 4 que eu separei é para que você seja renovado, avivado novamente. Porque muitas pessoas hoje estão vivendo numa friedez dentro da igreja, estão frios, não sente mais a presença de Deus. Ele não adora mais, ele não entrega mais as suas próprias ansiedades a Deus, os seus problemas a Deus. Porque muitas vezes quando entramos na igreja, nós precisamos estar com o coração aberto, dizendo a Ele a submissão ao Pai do Exército. Então muitas vezes nós precisamos ser renovados e voltar novamente ao próprio avivamento. E descer à casa do oleiro tem as suas consequências. Porque descer à casa do oleiro, como diz o versículo 4, nós temos que se transformar, na verdade ser uma transformação pelo Deus, ou melhor, um renovo. E aqui nós entendemos que Deus vai nos fazer um vaso novo. Primeiro, se quebra na mão do olheiro, o olheiro é o Deus Todo-Poderoso. E aqui quando nós se quebrantamos a Ele, a certeza é que nós vamos nos tornar um vaso novo. E Ele faz, na verdade, de mim e de você, muitas vezes, um outro vaso. Um vaso para honra. Muitas vezes um vaso para louvar. Um vaso até mesmo para a própria santidade. Porque o próprio Jeremias era um profeta e ele mesmo ali exortava as pessoas. E tudo que ele levava era debaixo da palavra de Deus, ordenado por Deus. E muitas vezes nós precisamos nos tornar um novo vaso para estar na santidade na vida de Deus. Só que aqui, os avisos proféticos, Deus ele usa os profetas para que venha levar a exortação ao seu povo. E Jeremias aqui foi contemporâneo nessa história, porque Deus usou ele
para que levasse a palavra do Deus do Altíssimo. Só que essa parábola aqui mostra também a necessidade que muitas vezes nós precisamos de uma restauração, de uma renovação, de sair do acomodismo, de sair do tradicionalismo. E aqui o profeta Jeremias, quando Deus falou para ele, desce à casa do oleiro, né, e ouvirá as minhas palavras, ele teve que sair do acomodismo e teve que ir ao Pai Celestial. O exemplo dos que desceram, na verdade, dos que saíram do comodismo, porque o próprio Deus falaram com eles. Eu tenho um exemplo aqui de homens que ouviram e teve a sensibilidade do Espírito Santo. Ouviram as próprias palavras de Deus. Homens que desceram, que se humilharam ao Deus, que entenderam que Deus queria usar, até mesmo renovar as forças deles novamente. O exemplo disso foram quebrados, homens que foram moldados, que desceram à casa do oleiro. Primeiro aqui, Moisés, do Egito, para ser quebrado melhor na visão da sarça. Moisés é um exemplo disso. Temos também Abraão. No ato da sua chamada, ele teve que descer, teve que compreender a necessidade do quebramento. Jacó também, que mudou o seu nome, ele teve que descer ao vale de Jaboque. José também foi um grande homem que desceu, mas quando subiu, ele se tornou um homem diferente. Até, no entanto, que o nome dele foi diferente, foi trocado pelo Senhor, porque ele teve que descer. Até então o próprio Deus disse a ele: e você não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Entenda também que aqui tem Esther na Pérsia, né? Ali teve que jejuar, que buscar a presença de Deus. E o povo ali foi salvo por intermédio dela. E ali Jó também, que foi quebrantado por muitas provações, e mesmo assim Jó não desistiu. Você conhece a história de Jó, passou por lutas, perdeu filhos, perdeu família, perdeu a sua riqueza. Ele teve que descer a cada vez mais, mas Deus o honrou e ele compreendeu que tudo isso é para que ele se tornasse até mesmo um homem melhor. Mas a Bíblia diz que não tinha um homem tão reto perante a Jó, que ele era um homem reto perante a Deus. Mas mesmo assim, foi necessário Jó descer na presença de Deus. O que eu aprendo com isso é que porque muitas vezes não é porque você anda certo na presença de Deus que você muitas vezes não precisa descer. Deus tem os seus métodos disciplinar para nos ensinar. E muitas vezes você já pode ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mas Deus, Ele quer que você desça, porque Ele quer te levar para um patamar mais alto, porque Ele quer te usar de uma forma maior do que Ele te usa. E assim é a vida de Jó. Ele já era reto. Não era necessário Jó descer, mas ele desceu. Não era necessário ele passar por todos aqueles problemas, mas o Senhor teve essa necessidade de fazer isso para abençoar Jó lá na frente. Davi também ele desceu. Quando foi exortado, lembra, por Natã, porque ali ele teve que confessar o pecado. Na verdade, o próprio profeta Natã revelou ali os pecados de Davi, porque você conhece a história, Davi teve que matar o seu melhor amigo para ficar com a sua esposa, mas houve um profeta ali que teve que exortar ele. Então entenda que são vários patamares, são vários homens aqui que passaram no Velho Testamento, homens que foram profetas, que levaram a palavra com exortação.
Existem vários homens que pregaram a palavra de Deus e levaram ali o próprio arrependimento ao povo. E você vai entender que E lembra que Davi aqui foi o segundo coração de Deus. Ele confessou e transformou ali naquele momento, quando ele confessou a Deus, ele se transformou segundo o coração de Deus. Isso é a palavra de Deus que diz. Porque se você ler Salmo 51, você compreenderá porque Davi se tornou. Ele já não nasceu segundo o coração de Deus. Não, ele se tornou porque ele quebrantou o seu coração. Porque ele desceu a Deus, se humilhou, chegando no ponto de raspar a tua cabeça e dizer: Senhor, pode arrancar de mim tudo, a riqueza, tirar de mim meu filho, pode tirar o que for, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Nesse momento ali, com o coração quebrantado, ele se tornou segundo o coração de Deus. Tem também a história do filho pródigo, Lucas 15, que ele teve que se humilhar e entender, porque as palavras dele dizem: o meu pai lá, ele está lá do outro lado. E ele sentiu vontade ali de voltar. O filho pródigo sentiu vontade até mesmo de comer as bolotas do porcos. E ele teve que se humilhar porque ele disse com as próprias palavras: até os jornaleiros do meu pai estão comendo com abundância e eu aqui sentindo vontade de comer as bolotas do porcos. Isso significa que ele teve que se humilhar e teve que descer à casa do oleiro para que Deus venha moldar ele, para que Deus venha transformar e para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E temos também aqui um outro índice que me chama a atenção, foi Saulo, que teve que descer para mudar o nome. Lembra que a palavra de Deus, quando Deus se encontrou com ele, com Saulo, olhou para ele e disse: Saulo, por que persegue a minha igreja? E disse: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então ali Deus permitiu que ele ficasse cego, para que depois Deus curasse ele e trocasse o seu nome para ser Paulo, para ser diferente, para ser um novo homem. Mas foi necessário Deus primeiro quebrar o vaso, para ser necessário moldar novamente. A conclusão de tudo isso que eu entendo: como podemos descer à casa do oleiro? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual é a tua necessidade? Como podemos descer à casa do oleiro? Através da oração? Talvez você não ora mais, você não busca mais a presença de Deus, você não fala mais com Ele. Talvez você tinha um hábito de orar, de falar com Ele todos os dias antes de sair para o trabalho, falar com Ele na rua, antes de dormir, seja qual for o seu hábito. Será que você hoje não fala mais com Deus? Talvez você tenha que descer à casa do oleiro confessando algo a Deus, algo que você errou, algo que você pecou. Será que muitas vezes você deixou de, ou se omitiu de confessar a Deus os seus erros? Ou através de entregar a sua vida, talvez você não é evangélico, até mesmo você ainda não aceitou o Senhor Jesus como único, exclusivo, suficiente Salvador. Talvez você ainda não serve a Deus com toda a fidelidade. Pensa aí. Talvez você não liberou um perdão. Será que é necessário você descer à casa do oleiro para que o perdão venha entrar? Podemos aqui até falar sobre um jejum. Descer, jejuar na presença dele, para que venha se libertar de algo. Ou até mesmo uma própria conversão, porque o versículo 11 fala sobre isso. O versículo 11 em Jeremias capítulo 11 diz sobre isso. Olha o que está escrito no capítulo 18, versículo... Vamos lá. No versículo 11, está escrito assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá,
aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal, e o forno um plano contra outro. E converteis, pois que agora a cada um do seu mal, proceder, emendar os vossos caminhos, as vossas ações. Será que muitas vezes aqui é necessário você jejuar? Será que você está precisando jejuar novamente ou até mesmo de uma conversão, como diz o versículo 11? Para que você venha se converter novamente, entender o propósito de Deus sobre a tua vida? Ou será que você precisa melhorar os seus caminhos, as suas ações, as suas práticas? Será que você precisa ser quebrantado novamente, ser renovado? Ou será que você precisa mudar o seu nome? O próprio Deus mudou o nome de Saulo ali. Mudou o nome dele. E será que muitas vezes Deus precisa mudar o nosso nome? Como mudou também de Jacó? Ou será que você precisa descer muitas vezes para crescer espiritualmente? Ou para mudar espiritualmente? Ou será que muitas vezes, você não entendeu que para você chegar aonde Deus quer, você tem que descer a casa do oleiro? E Deus, Ele não conta com a nossa força, com a nossa sabedoria, com as multidões, mas Ele conta sempre com a nossa obediência. Isso é notório, é certeza, que a obediência te levará ao maior propósito de Deus daquilo que Ele tem para você. E quando você obedece a Deus, e quando você segue os princípios, e eu sempre digo, a legalidade dele, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Pode demorar um pouco, pode até demorar um pouco, mas a certeza é que um dia Deus vai honrar a tua vida e mudar a tua história. E eu quero orar para a tua vida, para que Deus possa te moldar e para que você possa entender dessas características, desses itens que foi falado aqui. Se cabe a você, seja o jejum, seja a oração, seja qual for o âmbito que você precisa descer, para que Deus possa te moldar novamente e o nome dele seja glorificado. Eu quero orar para a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai das luzes, Senhor, a tua palavra foi pregada, se a sua palavra foi dita, a Deus eu acredito, Pai, por intermédio de ti, que o Senhor possa alcançar o coração desse servo, alcançar o coração dessa serva, alcançar o coração desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, até mesmo desse adolescente, que precisa, Senhor, ouvir novamente as tuas palavras, que ele possa viver as práticas novamente, Senhor. A Deus, dê discernimento a ele, dê discernimento a ela. Faça, Senhor, que ele possa compreender o propósito que o Senhor tem na vida deles. Ó Deus, para que eles possam descer à casa do oleiro, porque a certeza é, ó Pai, que o Senhor lá falará com eles e eles fortificarão a sua fé para que o teu nome seja glorificado. Abençoa eles, ó Deus, dê força, dê a eles, ó Pai, que eles necessitam, mas acima de tudo, ó Pai, habita neles o seu Espírito Santo. E que a graça, Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor do Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero te convidar para inscrever no canal, para deixar o seu like e ativar o sininho aí, para receber as notificações. E que Deus lhe abençoe, e até o próximo vídeo. E fique na paz do Senhor Jesus Cristo.